Ah, é verdade. Obrigado. Vamos Filmes de terror. Eu vi um TikToker satanista falando a respeito de um filme novo que lançou no cinema esses... Vicky Vanilla. Isso. Há uns meses atrás, umas semanas atrás. Eu esqueci o nome do filme, não fui ver Era também. de um palhaço, não era? É, de um palhaço. E ele falou sobre que ele reconhece quando um filme é feito para entretenimento e quando um filme é feito para manipular emoções, para fazer mal para as pessoas mesmo, né? Você, tipo, discursa sobre isso, tipo, filme de terror e tal. A gente sabe que, nosso entendimento, gente, não assiste filme de terror por quê? Principalmente filme ligado a coisas com espíritos, demônios, né? Eu entendo que são portais para dentro da minha casa, né? E tem muita gente que assiste assim, que eu falo, gente, cristão que assiste filme de terror é complicado. Porque se a gente tivesse noção do que, igual eu comentei ali, eu fico com isso. Se a gente tivesse noção da carga espiritual que as coisas que a gente assiste e ouve trazem para nossa vida, para dentro da nossa casa, ditam muitas das situações que a gente vive, a gente repensaria muito. Muita coisa que a gente assiste e ouve. Porque não é só filme, é música também, né? Sim. Música, filme. Na verdade, tudo que a gente ouve, a gente incorpora tudo aquilo que a gente ouve, que a gente escuta e tudo mais. Na nossa religião, a gente fala muito sobre manifestação demoníaca, né? Uhum. O que é uma manifestação demoníaca, né? É a manifestação de algo que está dentro de você, que entrou em você e que se manifesta pelas suas atitudes, enfim, consciente ou inconsciente, como no caso da minha experiência lá que eu tive, né? Uhum. Então, se essa manifestação é algo que entra dentro de você e se manifesta através de você, então tudo que você ingere através das músicas, dos filmes, são energias que você absorve, né? Sim. Então, quando a gente está na presença de Deus, a gente está adorando, a gente não sente a presença de Deus e aquilo toma o nosso ser, a gente se manifesta de acordo com aquilo que a gente ingeriu, absorveu, não é? Assim Sim. também é com os filmes e as músicas, né? A psicanálise, ela fala do subconsciente, do ego, né? E do consciente, né? Então, tudo que a gente está absorvendo sem perceber muitas coisas. Os nossos olhos são janelas da nossa alma, né? Então, cara, eu tô distante de Cristo, não tô sentindo a Cristo. Mas o que você tem absorvido? Você tem absorvido a Cristo? Ou você tem absorvido outras coisas que não tem nada a ver com Cristo, né? Cara, sei lá, minha vida tá uma porcaria. O que você tem absorvido? Por que sua vida tá uma porcaria? O que você tem absorvido? Qual o conteúdo que você tem absorvido, né? Então, pra psicologia, demônios são entidades, são pensamentos, são frequências que a gente carrega. Sim. Sacou? E eu super concordo, e não é só a gente que cristão concorda. Por exemplo, o Vicky Vanilla, ele falou sobre isso do filme, né? Uhum. Então, tudo que a gente absorve, cara, a gente vai manifestar de certa forma. Tem uma palavra no teatro que fala assim, cara, absorva o máximo de coisas daquilo que você quer representar. Então, como é que um ator se prepara? Ele vai ser um vilão. Ele começa 2 semanas antes se sobrecarregar de energias, de frequências que denotam aquele personagem que ele precisa, atuar, né? Então, se o cara é um herói, ele vai absorver o máximo daquele conteúdo para que ele consiga representar aquilo que ele precisa representar no palco. Sim. Então é isso, cara. Às vezes a nossa vida espiritual não tá indo pra frente porque a gente tá absorvendo coisas que são totalmente contrárias daquilo que a gente espera. Né? Se você assiste um filme de terror onde Deus não te salva, né? Qual que é a experiência que isso vai manifestar o que na sua vida? Né? Sabia que existem filmes de terror que são aprovados pela Igreja Católica? Aprovados pela Igreja Católica. Caramba. Por exemplo, O Exorcismo de Emily Rose é aprovado pela Igreja Católica. Tem aquele outro filme, Possessão, é aprovado pela Igreja Católica. Só assisti todos, meu Deus, será que eu tô errado? Emily Rose era uma santa da Igreja Católica, tá ligado? É uma santa da Igreja Católica. Sério? O Exorcismo de Emily Rose eu já... Depois eu falo um pouquinho do filme pra você entender. Por que são aprovados? Porque a presença de Deus no filme, ela salva o possesso daquela situação. Só que a maioria dos filmes de terror não existe a presença de Deus. Existe alguém que pede socorro e esse grito de socorro não é ouvido e aquela presença demoníaca acaba e sucumbe a vida daquela pessoa. Mata fisicamente, espiritualmente aquela pessoa. Então olha a carga. Você está carregando
O seu subconsciente está absorvendo a cena daqueles filmes onde não existe a presença de Deus, onde a presença demoníaca é a força extrema que vai acabar com a sua vida, né? Isso vai se manifestar de que maneira na sua vida? Qual a sensação, que sensação você está sentindo no teu corpo, na sua psique quando você está assistindo esse filme? O que isso vai resultar? Né? Cara, é isso. A gente exala aquilo que a gente absorve. Falando desse negócio... Acho que Todo Mundo em Pânico não é aprovado pela igreja. Não, com certeza não. Você falou do ator, né? Absorver todas as coisas. Eu lembro daquele... Até vi ele falando isso de um podcast esses dias. Aquele ator que batia na mulher com a raquete. Qual que é o nome dele? Não. Eu sei, Dan Stu. Ele falou que ele carregou tanto aquilo Batia pra na ele... mulher. Pera aí. O personagem dele batia na mulher. Personagem. Ah, tá. O personagem, pô. Ô louco, gente. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Já ia levar outro Não. processo. E ele falou que ele carregou, tipo, tanto isso com ele conseguiu transmitir tanto isso, que as pessoas, tipo assim, chegavam no avião, a pessoa não sentava do lado dele, mano. É verdade. De raiva dele. Assim, ou xingava ele, tá ligado? Diz que ele passou muito por isso, mano. Mano, e ele transmitiu aquela novela, falar pra você, viu? De bagulho de vilão, assim. Lembrei. Como Mano. que é o nome? Que novela que é essa? É uma bem antiga da Globo, né? Isso. Agora eu lembrei o ator. Nossa, Não é ele era um Laços big de ator. Família, é. Eu não sei. A E Vanessa se eu não me engano, Ele chamava a esposa dele de Coração, não é? Coração. Alguma coisa assim. Eu assistia essa... Eu era noveleira. Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas. Eu lembro desse cara. Ele falou que, Olho mano, verde, né? É. Olho verde. que ele, tipo assim, ia no aeroporto, mano, a galera não sentava do lado, ou xingava ele, passava e falava, tá ligado? Aí ele, tipo, ele falou, mano, mas é um ator, eu tô só interpretando. E a galera carregou isso, cara. Eu queria comentar aqui, mas eu não tô lembrando que ator que foi, pra que filme que foi, mas parece que teve um ator de Hollywood, né? Que ele, antes de fazer, tipo, começar a interpretar o personagem dele, ele ficou semanas, tipo, morando num porão, só consumindo comida enlatada. Caramba. Ele ia fazer um personagem bem sombrio. Deve ser Eu não que sei ficou se perdido no mar foi. lá. Não, já eu não viram? sei se foi o Robert Pattinson pra fazer o Batman, alguma coisa assim. Caramba. Me lembro, assim, vagamente, mas eu li sobre isso. Muito real isso, lembro cara. se foi ele. É muito real. Assim, a nossa igreja não fala sobre isso, mas eu acredito muito em frequência. Uhum. Eu acredito muito em frequência, cara. Eu fui interpretar Édipo Rei uma vez e eu passei 2 semanas absorvendo só energias negativas, né? Então, por exemplo, Édipo Rei, né, ele é um cara que se apaixona pela mãe, ele foi abandonado, de repente ele se apaixona pela mãe, a mãe não sabe que ele é filho dela, ele não sabe que ele é filho da mãe dele. Ele se apaixona e tem um caso de amor, enfim, e no final, né, ele fica cego e tal, e tudo mais, assim, é uma história bem dramática, né? E eu me carreguei de energias negativas durante 2 semanas para interpretar esse papel. Uhum. Né? E realmente dá certo. Dá certo. Então a gente tem que tomar cuidado com as frequências que a gente absorve, né? O mundo espiritual é percebido pela gente carnal como uma frequência. Vamos abrir o leque. Vamos abrir o leque, sem medo. A gente tem muito medo de falar sobre esses assuntos sendo cristão, porque a gente tem mais medo do cancelamento dentro da igreja do que, né, do cancelamento de fora, né? Então, assim, a frequência. Vocês já ouviram falar sobre os cristais de gelo? Sim. Já ouviu falar sobre os cristais de gelo? Vagamente. Depende. Vagamente? Vai falando. Cara,